Deixa eu iniciar aqui no Instagram também. Olá pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, muito bem-vindo todos a essa nossa live de hoje. Hoje vamos trazer um assunto muito importante, que é um checklist para você executar o orçamento de um edifício. Então pessoal, eu sei que um orçamento exige muitos itens, muita experiência, e eu fiz um checklist, preparei um checklist de itens que você deve orçar para executar um edifício. Mas esse checklist você pode usar em outros empreendimentos também. Nós vamos falar de vários assuntos que se encaixam em vários tipos de empreendimento, mas eu trouxe como foco o edifício para a gente poder focar e eu trazer todos os itens necessários. Então eu preparei hoje, na live de hoje, eu vou te dar um checklist de todos os itens que você deve orçar para executar um edifício. Então pessoal, pega papel e caneta, se você não pegou. Hoje o conteúdo vai ser bem legal, é um conteúdo que é difícil você achar. É difícil você achar esse tipo de conteúdo na internet, em alguns locais. E hoje eu vou te dar esse conteúdo gratuitamente. Então pega um papel, uma caneta, separa aí um copo d'água já, para vocês poderem não perder nenhum item, que hoje vai ser muito importante, tudo que a gente vai falar aqui. Então pessoal, estou esperando só um pouquinho também para o pessoal ir entrando, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube. Me dê um oi aí, ó, Arquiteto Diego, Gisele, Engenheiro Juliano, Reina. Dá um oi aí pessoal, vão me falando aí, conforme eu for explicando também. Eu quero que vocês me façam perguntas, porque o intuito é esclarecer as dúvidas de vocês e ajudar vocês. Então vão me perguntando que eu vou respondendo a todos na medida do possível. Mas eu preciso dar sequência aqui também para a gente poder apresentar todos esses itens e esse checklist para orçar um edifício. Então vamos lá pessoal, vamos começar. Eu fiz uma colinha aqui também para eu não esquecer nenhum item, porque como são muitos itens pessoal, é normal que você, se você não tiver um checklist, não tiver algum documento para consultar quando você for orçar um edifício, a chance de você esquecer alguma coisa ou cometer um erro é grande. E isso vai acabar prejudicando a qualidade do seu orçamento, porque o intuito do orçamento é que ele seja preciso e você tenha uma noção real de tudo que você vai precisar executar e quanto você vai gastar para executar cada uma dessas atividades. Então, por isso que mesmo hoje eu tenho esse checklist, eu utilizo esse checklist toda vez que eu vou fazer um orçamento, eu pego esse checklist para ver se eu não esqueci nenhum item, de orçar nenhum item, porque são itens muito relevantes. Um empreendimento no tamanho, no porte de um edifício tem muitos itens, então se você for achar que da sua cabeça você não vai esquecer, a chance de você esquecer alguma coisa é muito grande. O Antônio Júnior está perguntando por onde você costuma fazer os orçamentos de suas obras. Eu utilizo algumas ferramentas, entre elas o Excel. Então utilizo bastante o Excel, porque eu adaptei as planilhas, eu criei planilhas e fui melhorando essas planilhas ao longo da minha carreira para atender a minha necessidade, atender as necessidades da minha empresa. Tem muitos softwares no mercado, isso é fato, eu já experimentei alguns, mas o software ele é feito no genérico para tentar atender a todos. E às vezes a solução que atende uma empresa pode não atender outra empresa. Então, por isso que o ideal é você ou ter um software próprio ou você adaptar as condições de trabalho para você ter a ferramenta que te atenda, que atenda às necessidades da sua empresa para o tipo de obra que você vai executar. Então eu já usei alguns softwares, mas hoje eu utilizo o Excel porque eu adaptei, eu criei um programa também de certa forma dentro do Excel para poder atender às necessidades da minha empresa. Então eu utilizo o Excel como ferramenta, mas utilizo outras ferramentas também, porque o orçamento não é só uma tabela, uma planilha. Quem acompanha aqui o canal sabe que envolve muitas coisas, muita análise, e eu trago isso para vocês no YouTube, no Instagram também.
Instagram diariamente eu dou dicas de engenharia e no YouTube toda semana tem um vídeo novo sobre orçamento. Então, tudo isso para ajudar você a extrair o máximo de eficiência nos seus orçamentos. E eu dou dicas que eu utilizo na minha empresa, que eu utilizo no meu dia a dia. Então, não estou falando da boca para fora, estou falando uma coisa que funciona porque é o que eu uso dentro da minha empresa. Então, pessoal, para a gente pegar o rumo e não fugir do tema de hoje, vamos lá. Então, a live de hoje é um checklist para um orçamento de um edifício. Você pode usar esse checklist para outros empreendimentos também. Mas eu foquei em edifício, por quê? Porque cada empreendimento tem algumas particularidades. Mas eu foquei para a gente poder estudar um caso aqui passo a passo. E aí não ficar faltando nenhum item. Então, se vocês quiserem que eu traga um passo a passo, um checklist para um outro tipo de empreendimento, deixe nos comentários que eu vou trazer. Eu sempre estou perguntando aqui nos nossos stories, deixa nas caixas de pergunta também nos stories, que eu trago nas próximas lives. Então, primeiro passo para você fazer um orçamento é você analisar os documentos que você tem. Então, esse não é o tema da live de hoje, mas vale a pena mencionar que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar todos os documentos que dispõe aquele empreendimento, para você saber exatamente o que vai fazer. Que tipo de empreendimento, o que vai ter, o que não vai ter, olhar todas as condições técnicas daquele empreendimento. Então você vai ver memorial descritivo, você vai ver todos os projetos, você vai ver se teve um estudo de viabilidade e demais documentos para te ambientar e você entender aquilo que você vai orçar. Porque é importantíssimo que você entenda o empreendimento que você vai orçar. Porque senão você vai orçar uma coisa que você não entendeu, é muito provável que você vai cometer algum erro. Então você precisa entender todo o seu orçamento, até mesmo para otimizar o seu tempo. Porque senão lá na frente, pensa você descobrir, quando você estiver na metade do seu orçamento, que faltou alguma coisa, ou que alguma coisa era para ser feito de um outro jeito, de um outro método. Então você vai ter desperdiçado tempo e não podemos desperdiçar tempo, temos de otimizar o nosso tempo. Então uma maneira de otimizar é olhar primeiramente todos os projetos que você dispõe daquele empreendimento. Depois disso, fazer o levantamento de maneira organizada, fazer todo o levantamento, ser bem criterioso em todos os itens, levantamento de todos os itens que você vai ter naquele empreendimento. E para esse levantamento já você vai precisar desse checklist que vai te orientar. É um checklist bem básico, assim, básico no sentido de ter vários itens e você vai analisar quais desses itens se encaixa aquele empreendimento. Então alguns não vai se encaixar e aí você pula para o próximo, mas é um jeito de você não esquecer nada. Então você precisa desse checklist para que você faça o levantamento, pois a qualidade do seu orçamento ela está diretamente ligada à qualidade do seu levantamento. Você precisa ter um bom levantamento para você ter um bom orçamento, senão o seu orçamento não vai ser tão assertivo e isso vai prejudicar a qualidade dele e talvez você não vença aquela obra, ou caso você vença, você corre o risco de ter um prejuízo, corre-se o risco de você não ter o resultado que você esperava. Então, pessoal, para fazer um edifício, vamos lá, eu separei um checklist com 23 itens, mas não se espante, nós vamos falar de cada um deles passo a passo, então sugiro que vocês anotem. Quem estiver vendo esse vídeo no futuro pelo IGTV ou pelo YouTube, eu vou deixar salvo no IGTV e no YouTube. Então, se de repente você não conseguiu pegar um papel e caneta, não se preocupa. Presta atenção aqui na live, depois assista ela novamente, que vai estar no IGTV do Instagram e vai estar salvo no YouTube. Então assista novamente e aí dessa vez com caderno e caneta, dê pause, você que está assistindo esse vídeo no futuro, que não está assistindo através da live, dê uma pausa no vídeo, pegue papel e caneta e dê play novamente, que vamos começar. Então, o primeiro item, pessoal, desse checklist é a instalação do canteiro. O que deve estar nessa instalação do canteiro? Se esse canteiro ele vai ser um barracão, se vai ser um container metálico,
Caso seja um barracão, você vai ter de orçar todo o material que é necessário para esse barracão. Se for um container, você vai ter que saber... depois você vai otimizar esse item. Então lá na frente você vai retornar para esse item para você ser ainda mais assertivo. Por quê? Você vai já, se for um container metálico, você já vai deixar definido que é um container metálico, mas você ainda não tem a sua equipe indireta dimensionada, porque você está começando o seu orçamento. Então pode ser que sejam um galpão ou que sejam 10 galpões, depende do tamanho da sua equipe, você vai ter uma quantidade diferente, um tamanho diferente de canteiro de obras. Então mesmo no caso de barracão, você não sabe se vai ter 50 metros quadrados, 100 metros quadrados. Depois de todo o seu orçamento, você vai voltar para esse item, porque aí sim você vai ter a quantidade de toda a sua mão de obra direta, a sua mão de obra indireta, você vai ter tudo isso muito bem definido, e aí você consegue dimensionar o tamanho do seu canteiro de obras. E aí definir se vai ser um container, se vão ser 10 containers, se é 50 metros quadrados, se é 100. Mas é importante que você já deixe isso anotado para você não esquecer. Então, canteiro de obra, dentro do canteiro de obras você vai ter que fazer a limpeza do terreno, o nivelamento do terreno, ali da onde você vai colocar o seu canteiro, né? Você vai ter de limpar, caso tenha entulho, vai ter de nivelar, vai ter que fazer uma terraplanagem e adequar esse terreno para o seu canteiro de obra. E aí você vai ter que fazer instalações de água, luz, toda essa infra necessária para começar o empreendimento. No caso desse edifício não ser na cidade, vamos supor que... Eu estou falando edifício, mas vamos supor que você vai fazer um sobrado. Vai ser praticamente os mesmos itens e vamos supor que esse sobrado é numa cidade do interior que não tem acesso nenhum, no meio do nada. Então você, para instalar o seu canteiro, você vai ter de criar algum acesso, alguma via. Então isso já deve estar nesse item também, esse acesso para o seu canteiro de obras. De repente você vai fazer um grande empreendimento num local distante e você precisa pensar nisso, porque você vai precisar chegar no local. Você tem condições de chegar no entorno, ou você vai precisar criar condições, criar um acesso. Então isso você já pensa agora nesse primeiro item, que é o seu canteiro. E aí vamos para o segundo item, que são serviços gerais, pessoal. O que eu coloco nesses serviços gerais? Locação da obra, topografia e demais serviços que são necessários para a implantação do seu empreendimento. As coisas que você precisa fazer para começar a sua obra. Então tudo que você precisar de ferramentas, ferramentas não, para você não confundir, retira esse termo, mas tudo que você precisar ter para iniciar esse empreendimento, você deve colocar aqui nesse item. Então você pode deixar lá no canteiro essa parte de acesso, se você precisar criar uma rua, ou você pode deixar nesses serviços gerais também, mas é importante que você pense nisso, por isso que eu estou frisando nesse segundo item, um item que está no primeiro, porque é muito importante e eu já vi pessoas errando em orçar uma obra e depois, isso não obra de edifício, mas vamos supor uma passarela. E vai ser uma passarela pré-moldada, uma ponte pré-moldada. E você vai precisar de uma via de acesso para o seu caminhão levar essa viga pré-moldada. E essa via de acesso, o caminhão vai conseguir fazer a curva. Se ele não conseguir, ele vai ter de ir por uma outra via. Existe essa outra via? Ou você vai precisar criar uma via? Entendeu a importância agora, pessoal? Porque às vezes tem uma via de acesso, mas o caminhão não consegue fazer o raio de giro. Então como que você vai levar essa viga para o seu local da obra? Ou nesse caso, como a gente está falando de implantar, de começar a obra, e se o caminhão não consegue fazer a curva para levar o container que você vai locar? Para levar o material do seu barracão. Então você vai precisar adaptar, vai precisar criar uma outra via. Então por isso que é importante que você pense nisso, porque parece uma coisa muito simples, que não é, talvez alguém pense que não deve ter tanta importância, mas tem sim, pessoal. E isso se torna um grande problema se você não pensar nisso. Acesso é a coisa principal para você começar. Então é um item que muita gente às vezes acaba negligenciando por ser um item muito básico
e as pessoas dão atenção nas coisas mais difíceis e às vezes acaba se esquecendo do básico. E o básico muitas vezes se torna um problema caso você não pense e não dê uma solução adequada. Então, pessoal, agora o terceiro item, movimento de terra. Então, deixe no seu checklist movimento de terra, o terceiro item. O que está dentro do movimento de terra? Corte, aterro. Se for uma estrada, você vai ter que fazer corte, aterro para adequar a topografia. Mesmo uma obra, você vai ter corte, aterro, compactação. Você tem essa parte de movimento de terra. Então, nivelamento do terreno, toda essa escavação você deixa no movimento de terra. E você vai precisar de escavação, provavelmente, para sua fundação, que é o quarto item, fundações e infraestrutura. E aqui eu aconselho você deixar a escavação da fundação junto com a fundação. Por quê? Para não correr o risco de esquecer, pessoal. Porque se você deixa a escavação junto com o movimento de terra, a escavação do seu tubulão, a escavação do seu bloco, junto com o movimento de terra, pode correr o risco de esquecer. Então deixa ele junto com a fundação. Se for o caso, depois na hora de montar o seu orçamento, você passa ele para movimento de terra. Aí é questão sua de organização, como que você vai fazer. Mas eu deixo ele com a fundação para eu não esquecer. Porque fundação a gente se preocupa com estaca, com bloco, com armação, com concreto. E às vezes pode comer bola e esquecer a escavação, que é o primeiro item para fazer a sua fundação. Então o quarto item é fundações, então você deve colocar estacas, colocar os blocos, aço, forma, concreto, tudo que é necessário para executar as suas fundações, cortinas se você for ter. Se você for ter alguma contenção, então já deixa isso tudo listado no seu checklist dentro de fundações, que é o quarto item que nós estamos falando. O 5 é estrutura, pessoal. Aí a gente já adequou toda a nossa obra, fez as fundações. Então, voltando um pouco à fundação, eu não falei do baldrame. Então, estacas, blocos, baldrames e aí todos os serviços complementares, aço, forma, concreto, tudo que é necessário para executar a sua fundação. Então vamos agora para o quinto item, que é estrutura. Estrutura a gente está mais familiarizado, a galera da construção civil, engenheiros civis, técnicos, tecnólogos, profissionais da área. Estrutura vai ser pilares, vigas, lajes, todas as estruturas que nós temos desse edifício. Lembrando que a live é um checklist para um edifício, mas que também outras obras vai ter. Então deixe nesse seu checklist, vale a pena você ter, mesmo que seja para outros tipos de empreendimentos, porque muita coisa vai ser similar e você vai aproveitar. Então deixa anotado na estrutura pilares, vigas, lajes e aí tudo o que está correlacionado a isso. Então aço, forma, concreto, escoramento da sua laje, pessoal. Não esqueça do escoramento. Eu já vi orçamentos de empresas que vêm para você dar preço e não ter escoramento. Infelizmente isso é comum porque a pessoa que preparou esse orçamento dentro dessa empresa não tinha de repente um checklist como esse que eu estou falando para vocês e comeu bola, esqueceu do escoramento. E é um item totalmente importante, extremamente importante. A não ser que seja alguma metodologia de laje que não precise de escoramento. Mas laje geralmente, na maioria dos casos, precisa de escoramento. As metodologias precisam de escoramento. Então é um item que você deve deixar anotado para não comer bola. E esses orçamentos que eu já vi vir de clientes para minha empresa dar preço, vim sem escoramento. E aí se eu não tenho um checklist, às vezes pode passar batido também e eu também cometer esse erro na hora de orçar. Então é muito comum cometer erros, pessoal. Se você não tiver uma metodologia, não seguir um passo a passo. Tem 15 anos que eu trabalho com orçamento e eu tenho esse checklist que eu vou olhando. Todo orçamento eu olho, por quê? Para não esquecer nenhum item.
Eu estou olhando aqui também que eu trouxe anotado para não esquecer de passar nenhum item para vocês saberem o mesmo checklist que eu sigo, vocês também poderem usar e adaptar caso o empreendimento da sua empresa seja diferente de um prédio, você adaptar para outros tipos de empreendimentos. Mas é importante ter um checklist, pessoal, porque isso evita de cometer erros e isso aumenta a qualidade e a eficiência do seu orçamento. Então, pessoal, o sexto item que eu trouxe é alvenaria. E aqui é execução de alvenaria, de drywall, elementos vazados, de repente algum elemento decorativo que você tem, de vedação. Então você já deixa dentro de alvenaria. Esse item alvenaria traz todas as vedações do seu empreendimento. E caso tenha algum outro tipo de fechamento específico, você deixe todas essas vedações do seu empreendimento dentro desse checklist de alvenaria. Por quê? Pensando em alvenaria, você vai pensar em vedações e em tudo que está relacionado à vedação no seu empreendimento. Nós estamos tratando de um edifício, mas caso seja um outro empreendimento, você vai correlacionar e não vai esquecer de nenhum item de vedação. Então, pessoal, o sétimo item, instalações hidráulicas, pessoal. E aqui tem vários subitens que você deve se atentar. Então vamos lá. Água fria, água quente, esgoto, águas pluviais, tubulações de combate a incêndio, louças, metais, está relacionado à parte hidráulica. Então sugiro que você deixe aqui para não esquecer, ou você crie depois um item de louças e metais para você trazer todas as louças e metais do seu empreendimento. Lembrando que louças e metais é um item importante, pessoal, é um item caro. Revestimento, no geral, ele é custoso dentro do orçamento. Ele é representativo. Ainda mais se tratando, de repente, de uma obra de alto padrão, onde você vai ter metais caríssimos, torneiras caríssimas, registros. Então é um item bem relevante e vale uma atenção especial a louças e metais, pessoal. Então deixe isso bem destacado no seu checklist para você não cometer nenhum erro, porque cometendo um erro com um item importante como esse, corre-se o risco de você ter um prejuízo depois na obra ou acabar perdendo o empreendimento, não conseguir vencer essa concorrência. E aqui eu coloquei também bancadas em granito junto com essa parte de louças e metais e instalações hidráulicas e reservatórios também, pessoal. Então a sua caixa d'água, já deixa aqui nesse item que caixa d'água que vai ser, se vai ser um reservatório, se vai ser caixa d'água, no caso de uma obra pequena, residencial, se vai ser uma caixa d'água de plástico, de fibra, o que vai ser o seu reservatório. É importante que você já deixe no checklist reservatório para você lembrar de orçar, de ver a solução que você vai ter para reservatório dessa água e você considerar isso dentro do seu orçamento. Estamos agora no oitavo, pessoal, que é o oitavo item do checklist, que é instalações elétricas. Aqui também temos vários subitens que vale a pena dedicar uma atenção para cada um deles para não cometer nenhum erro. Então, pessoal, tubulações, toda a parte de tubulações da sua obra, se vai ser uma tubulação aparente, vai ser um eletroduto, se vai ser conduíte, toda a parte de fiação, isso é mais intuitivo. Tubulação, principalmente a fiação dessa instalação elétrica. Mas aqui, pessoal, você tem que prestar atenção em quadros de energia, de distribuição, caixas de passagem, luminárias, entrada de energia. Você precisa de uma entrada de energia. E aí depois é um outro papo, mas eu já vou trazer agora. De repente o seu empreendimento, você vai ter que entrar com um pedido na concessionária para aumentar a sua entrada de energia. Porque de repente a demanda que você vai ter é muito grande e a entrada de energia, o padrão que vem da concessionária, de repente não atenda ao seu empreendimento. Se tratando de um prédio, provavelmente não vai atender o seu empreendimento e regra, você vai precisar fazer uma entrada de energia, uma adaptação. A concessionária também vai ter que fornecer aquela demanda para você.
Então você precisa ter essa entrada de energia. Vale a pena destacar ela no seu checklist, porque isso é uma coisa muito custosa. Precisa ter um projeto e um estudo, porque são cabos de bitola maior. Então, intuitivamente, a gente já tem na cabeça que quanto maior o cabo de cobre, cobre é um material caro. Na live da semana passada falamos sobre o aumento na construção civil. Quem assistiu me viu falando que o cobre nesse ano de 2020 subiu, chegou a bater 130% de reajuste. Então subiu muito o preço. Então pensa, você tem um cabo de cobre, que é um material que subiu, explodiu 130% mais caro. Então pessoal, cometer um erro com um item desse vai ser um problemão, uma dor de cabeça muito grande. Então por isso que é importante você dar uma atenção especial à sua instalação elétrica, porque também é um item muito relevante dentro do seu orçamento. E a entrada de energia é um fator à parte ali, é uma coisa onerosa, é caro pessoal. Só para você ter ideia, são bitolas maiores, consequentemente a gente já tem na cabeça que o preço deve ser muito maior, e de fato é. Então preste atenção nisso. E aqui só para fechar, dentro das instalações elétricas eu também considero o sistema de lógica. Então toda a parte de lógica você orçar, e interfonia também, eu já deixo aqui junto com elétrica para não esquecer. Então já deixa no seu checklist toda a parte de lógica e telefonia dentro do seu item instalações elétricas do checklist. E aqui pessoal, o item 9 é esquadrias de madeira, e eu deixei o item 10 como esquadrias metálicas. Por quê? Esquadria também é uma coisa que você deve prestar muita atenção, e nos serviços que essa esquadria demanda. Então você deve prestar atenção com verga, com contraverga, contramarco que vai ter desse seu caixilho. Enfim, eu deixei item 9 e 10. Vocês podem deixar junto, mas eu sugiro deixar separado, porque são caixilhos diferentes. Às vezes você tem uma porta de madeira, mas as janelas são de alumínio, enfim. Mas aqui já deixa portas, janelas, pergolados, alguma cobertura que você vai ter de repente numa área de lazer, num playground. Então já deixe junto com essa parte de esquadrias, item 9 de madeira, item 10 metálicas. Então portas, janelas, pergolados, toda essa parte de caixilharia deixe como esquadrias no seu checklist. E aqui o item 11 pessoal, revestimentos internos. Aqui eu separei, emboço, se você vai ter emboço nessa sua alvenaria, então já foi a alvenaria, o item vedação. Boa noite aí José que entrou, Edu Menezes, Rinaldo, boa noite a quem está entrando. Estamos falando hoje sobre um checklist para execução de um orçamento de um edifício. Então fica comigo na live. Já teve um comecinho, mas depois vai estar salvo no IGTV e no YouTube. Depois você assistam o começo. Então, voltando, o item 11, revestimentos internos, emboço, alvenaria você já considerou. Agora nesse item você deixa emboço, aí os seus azulejos, os seus revestimentos que você vai ter, de repente algum revestimento especial, uma monocapa, mas monocapa está mais relacionado a revestimento externo. Mas caso tenha algum outro tipo de revestimento, considere aqui nesse item, que é o item 11 de revestimentos internos. E aí o item 12, pessoal, é revestimentos externos. Então, emboço também separa o que é interno, o que é externo. Depois eu vou falar, você pode estar se perguntando, e gesso, massa corrida? Eu vou deixar isso em outro item, pessoal. Nós vamos falar deles, mas não está no meu checklist de revestimentos. Meu checklist de revestimentos conta o emboço, o azulejo, no caso de revestimentos internos, também caso seja revestimentos externos, caso você tenha um prédio com pastilha, enfim, com algum revestimento cerâmico. Item 11, revestimentos internos. Item 12, revestimentos externos. Então, se é um prédio que vai ter pastilha, se vai ter um revestimento cerâmico, se é monocapa, se é uma textura, se é um fugê,
e uma infinidade de soluções dentro da engenharia para revestimento cerâmico. Pessoal, só um minuto que tá acabando a bateria do celular aqui. Deixa eu colocar para carregar. Só um minutinho, pessoal. Então, revestimentos externos. Item 13. Me ajuda aqui, ó. Não tá carregando, senão vai desligar. Não tá carregando, senão vai desligar a live. Então, pessoal, vamos lá. O item 13, forro. Foi? Forro de gesso. Não tá carregando ainda. Vou buscar o meu. Vai, tá acabando a bateria, se puder. Forro, item 13, pessoal. Desculpa, problema aqui. O celular tá acabando a bateria. Tô filmando pelo celular pro Instagram e pela câmera pro YouTube. Então, desculpem aí. Mas tivemos uma infinidade de imprevistos para começar essa live hoje. Começamos atrasado, por isso esse é mais um problema. Então hoje tá complicado. Mas o conteúdo é importante. Vamos lá, focar. Item 13, forro, pessoal. E aqui você já listar forro de gesso, forro de PVC, caso seja algum forro metálico, acústico, enfim. O forro, você vale deixar um item à parte dentro desse checklist e correlacionar todos os tipos de forro. Você pode deixar um checklist mais extenso e colocar dentro do item forro todos os tipos de forro que a sua empresa costuma trabalhar. Isso para facilitar ainda mais de você não esquecer nenhum item. Mas deixa aí no item forro, pelo menos no geral, você vai lembrar de colocar todos eles. Então, forro de gesso, PVC, metálico, todo forro que você precisar da sua obra, deixe dentro desse checklist o número 13. E estamos chegando, já chegamos na metade, né, pessoal? Passamos um pouco da metade já. Item 14, impermeabilizações, pessoal. Aqui, impermeabilizações também é um item que vale destaque, porque é um serviço oneroso, é um serviço caro e tem vários itens que são relacionados à impermeabilização. Desculpa que deu um problema aqui no programa. Então vamos lá, pessoal. Impermeabilização da sua cobertura, deixa aí dentro do item 14, impermeabilizações, você vai ter impermeabilização da sua cobertura. Isso é muito importante, principalmente em edifício, pessoal. Toda semana chega um orçamento da minha empresa de orçamento de cobertura. Toda semana tem edifícios com problemas de infiltração na cobertura. Edifícios, casas, shoppings. Faço orçamento de vários shoppings, loja de shopping, às vezes pro próprio shopping, às vezes para lojas específicas. Impermeabilização é o mal do século assim para engenharia civil. Porque deu um boom nas construções e impermeabilização foi um item muito negligenciado, pessoal. E é um item extremamente importante, dá problemas gravíssimos, dá problemas estruturais, pode gerar uma infinidade de patologias. Então é um item muito importante, pessoal. E de coração mesmo, é verdade. Toda semana chega um orçamento diferente, alguém com problema de impermeabilização, de cobertura, de água fria, vazando água no vizinho de baixo. E vocês certamente têm esses problemas, vê também esses problemas. Então é um item que você deve ficar muito atento a essa parte de impermeabilização. E aqui eu separei impermeabilização de cobertura, das áreas frias, então cozinha, banheiro, lembrar de virar, no caso de manta, virar. No caso de outros tipos de impermeabilização, também virar essa impermeabilização. Se você vai fazer com alguma argamassa epoxídica, enfim, qual seja a solução da impermeabilização, você precisa fazer a virada dessa manta ou desse sistema de impermeabilização para que a água não entre pelos cantos, né? Então, áreas frias, sacadas, impermeabilização do reservatório. Já listamos o reservatório lá com a parte de instalações hidráulicas, mas não falamos de impermeabilização. E você precisa impermeabilizar o seu reservatório. A não ser que seja uma caixa d'água de
de PVC, enfim. Mas se for algum reservatório, alguma estrutura de concreto ou algum outro material, você precisa impermeabilizar, e o correto é que mesmo que seja uma caixa d'água, você pode ter pelo ladrão, você pode ter algum vazamento, então aquele ambiente precisa ser impermeabilizado, deve ser impermeabilizado. Provavelmente vai estar na sua cobertura e a cobertura precisa ser impermeabilizada. E aqui eu também deixo a parte de isolamento térmico, acústico, então eu deixo tudo isso listado no item 14, que é impermeabilizações, para não esquecer nenhum desses itens, pessoal. São muito importantes, dá muita patologia, dá muito problema, muita gente tem problema de infiltração, problemas com impermeabilização, então é um item que foi muito negligenciado e a ideia é que não seja mais, por isso que ele está aqui, tem um destaque nesse nosso checklist, para que ninguém mais esqueça de colocar impermeabilização nos orçamentos. Então vamos para o item 15, pavimentações internas. E aqui, pessoal, eu coloquei o seu contrapiso. Então, voltando um pouco com impermeabilização, se você for fazer uma manta, você precisa fazer a proteção mecânica. Então você deve colocar, depois você tem o contrapiso por cima dessa impermeabilização mecânica. Esse contrapiso, no caso, está aqui no item de pavimentação interna. Então, proteção mecânica junto com a impermeabilização, contrapiso junto com a parte de pavimentações internas. Então, o seu contrapiso, o seu porcelanato, um piso caso seja de pedra, piso vinílico, enfim, o tipo de piso, de revestimento para piso que você vai colocar. Então deixe dentro de pavimentação interna. Temos a pavimentação externa, que é um outro item, vamos falar daqui a pouco, mas só para ninguém se perguntar, pô, falou do interno, não falou do externo, vamos falar, mas eu deixei num item mais à frente. Então vamos dar sequência, o item 16, cobertura, pessoal. A execução da sua cobertura. Temos um grande problema com coberturas de edifício, que você tem uma incidência direta ali de intempéries, sol, chuva, e você tem problema de dilatação térmica, por isso que no topo dos edifícios ocorrem muitas trincas, porque você tem uma maior movimentação, você tem uma maior dilatação térmica, e aí você tem diferentes materiais. Então, falando um pouco mais técnico, você tem a sua estrutura que trabalha de uma forma, você tem o seu emboço que trabalha de uma outra forma, aí você tem a argamassa, vamos supor que seja uma fachada cerâmica, você tem o seu cordão ali de argamassa que também trabalha diferente, tem dilatações diferentes, você tem o próprio revestimento, no caso da pintura, ela também trabalha, o revestimento cerâmico também, e aí você tem diferentes materiais, diferentes dilatações térmicas. Então você tem um grande problema na sua cobertura, e às vezes uma solução simples até, mas às vezes um pouco onerosa, é criar uma cobertura. Então o ideal é que além da sua impermeabilização você tenha uma cobertura com telhamento, porque aí essa dilatação térmica diminui e você tem menos patologia. Mas isso aqui pode ser assunto para um outro vídeo, para uma outra live. Se vocês acharem interessante que eu traga esse tipo de assunto, deixem nos comentários que eu trago esse tipo de assunto. Se for interessante para vocês, eu estou tentando falar de orçamento, mas caso vocês queiram um assunto mais técnico, também trazemos, eu trago, e relacionando de alguma forma ao orçamento, te ensinando a orçar, explicando tecnicamente e te ensinando a orçar isso, que é fundamental. Então, pessoal, execução da sua cobertura. E aí, no caso, a estrutura, telhas, a estrutura, suas tesouras, né? Você vai precisar de madeira, vai ser metálico, como que vai ser? Aí as telhas, as calhas, o sistema, o SPDA, então o sistema de proteção de descargas atmosféricas, toda a parte de aterramento. Aterramento, pessoal, eu não falei nas instalações elétricas, mas você pode deixar lá nas instalações elétricas o aterramento. Pode deixar também junto desse item. O ideal é que deixe lá nas instalações elétricas, porque faz mais sentido, é mais empregado na instalação elétrica como um todo.
Mas aqui eu deixei ele dentro da cobertura só para trazer essa parte do SPDA, para-raio, que está relacionado à sua cobertura. Então por isso que eu deixei o aterramento aqui, mas deixe ele também, seja redundante, porque deixe ele também na instalação elétrica, porque isso vai te ajudar a não cometer nenhum erro, não esquecer disso. E isso é muito bom. Então, por mais que você vá ver 2 vezes o mesmo item, é uma maneira de você não errar. Então, o aterramento também relacionado à cobertura nessa parte de SPDA, para raios, enfim. O item 17, pessoal, eu deixei vidros. E aqui eu deixo todo e qualquer tipo de vidro. Então, se você tem algum fechamento de algum vão em vidro, se você vai ter uma pele de vidro, se o seu edifício vai ter uma pele de vidro, então deixe nesse item vidros. E aqui diferencie vidros temperados, vidros laminados, vidros especiais, vidros comuns, todo tipo de vidro, espelhos que você vai ter dentro dos seus lavatórios. Então deixe relacionado aqui no item vidro, porque vidro também é uma coisa cara. Tudo que eu estou falando para vocês é importante. Todos são. É que alguns itens pesam mais no orçamento que outros. Se a gente for falar de uma pele de vidro, é um item muito relevante, muito caro. Em percentual, ele é bem representativo no seu orçamento. Então por isso que você deve dar uma atenção especial. Estou colocando vidro no geral, mas um exemplo da pele de vidro é um item caríssimo. No caso de um condomínio, você vai ter a sua portaria, a parte da frente do seu condomínio vai ser fechada em vidro. Se a sua portaria for em fechamento de vidro, é um item caríssimo. Então, fechamentos em vidro são itens caros, são itens relevantes, por isso que eu deixei em destaque aqui um item só para vidro dentro desse checklist. Porque dependendo do tipo de vidro que você vai ter no seu empreendimento, ele vai ser muito representativo em relação a percentual do custo da sua obra. Então uma pele de vidro vai ser muito representativa dentro do seu orçamento. Uma caixilharia para o seu condomínio, para a portaria do seu condomínio, vai ser um item bastante representativo, bem representativo dentro do seu orçamento. Vai ter uma porcentagem considerável aí de custo, do seu custo total. Então deixei separado vidros. Vamos dar sequência ao item 18. Aqui, pessoal, o item 18 é pinturas. Então eu não coloquei gesso lá no revestimento interno, mas eu vou colocar ele aqui no meu checklist no item pinturas. Então se você vai ter gesso, vai ser um acabamento de gesso, depois uma pintura sobre o gesso. Então eu já deixo o gesso dentro do item pintura, massa acrílica, massa PVA, e aí vale detalhes técnicos, se é externo, se é interno, porque aí são materiais diferentes. Você usa PVA, você usa acrílico, então a massa corrida ou a massa acrílica, o gesso, o tipo de pintura que você vai executar, se for gesso, toda a pintura você vai precisar dar uma mão de selador, a mão da pintura. Então todos os materiais relacionados à pintura dentro desse item de checklist pintura. E aqui eu também deixo a parte de textura, eu deixo dentro do item pintura de estruturas metálicas. Então de repente o guarda-corpo, a porta ou a janela vai ser de metal e você vai pintar. Então já deixa esses itens dentro de pintura de esquadrias, pintura de estrutura metálica, pintura de piso. Porque pintura a gente relaciona mais a pintura de paredes e forro, mas você tem esses outros tipos de pintura que são tão importantes quanto a pintura de tubulações. Então deixe tudo relacionado no item pinturas do seu checklist. Aí, pessoal, estamos chegando ao fim já. Agora nós estamos no item 19 e é pavimentação externa. Lembra que eu falei que eu ia deixar a pavimentação externa num item separado? Pois bem, porque ele leva algumas considerações diferentes da pavimentação interna. Então você também vai ter a parte de piso, se você vai fazer um piso de concreto, se vai fazer um contrapiso. Só que aqui, se for de repente uma plantação de grama, você vai colocar aqui no item externo a sua parte de grama. Então porcelanato, pavimentação, de repente o seu é uma obra de um condomínio,
vários prédios, né, um condomínio de prédios, e você vai ter vias de acesso dentro desse empreendimento. Essas vias de acesso vão ser pavimentadas, seja com um piso intertravado ou com um pavimento flexível, um pavimento asfáltico, um pavimento rígido de concreto, enfim, o tipo de revestimento para piso que você vai usar para pavimentação externa. Então liste no seu checklist todos esses tipos de pavimentação externa para facilitar, como eu falei. Se você ter isso ainda mais detalhado, vai te facilitar para não esquecer nada. Muitos itens você vai descartar quando você for usar para um empreendimento, mas para o outro você pode usar. Então é mais fácil você ter todos esses itens listados e não esquecer do que você correr o risco de esquecer algum item. Então, pavimentação externa é o nosso 19º item. 20º item, elevadores, pessoal. Deixei separado elevador porque também elevador é um item muito representativo. Aqui uma dica, fugindo um pouco da live, mas elevador tem um prazo de entrega grande. Geralmente, elevador você não compra hoje para instalar amanhã. Tem um prazo de fabricação longo, um prazo de entrega. O caminhão que vai entregar esse seu elevador, ele consegue passar pela via de acesso que nós falamos lá no começo, na parte de instalação de canteiro, você analisar a via de acesso. Muitas vezes para um caso do elevador, o elevador vai chegar lá, um gerador, como vamos falar daqui a pouco também, um gerador de energia, um item grande, vai precisar de um caminhão grande, vai ter uma via para acessar. Mas isso a gente já falou lá no item de canteiro. Voltando para elevador, é um item caro, é um item que demora para ser entregue, então isso pode impactar no seu prazo, pode atrasar a sua obra. Então vale deixar esse item bem destacado no seu checklist, porque é um item bem representativo. E aqui é toda a parte de infra necessária para o seu elevador, e aí vai correlacionar com outros itens do checklist, de infra elétrica, enfim. Mas toda essa infra de elevador eu deixo separado aqui no item elevadores, para você não esquecer nada relacionado a elevadores, porque é um item representativo dentro do seu orçamento e por isso vale atenção especial e um item dentro desse nosso checklist dedicado somente a ele. Aí pessoal, eu deixei o 21º item, equipamentos. E aqui sim vai entrar o gerador que eu falei, um equipamento de aquecimento solar, equipamentos para tratamento de efluentes. Então se você vai reaproveitar a água pluvial e vai utilizar para irrigar o seu jardim, essa parte de bombas de piscina. Eu não trouxe piscina aqui nesse checklist, pessoal. Não trouxe um item específico para piscina, mas entendemos que a piscina está dividida em outros itens. Então a estrutura da sua piscina junto com o item de estrutura, o revestimento da sua piscina junto com o checklist de revestimentos. E aqui a parte de bombas, quadro de comando, esse tipo de coisa da sua piscina é dentro do 21º item, que é equipamentos. Se você quiser, você pode deixar um item separado para piscina, mas você pode deixar ela dentro desses outros itens desse checklist. Eu trouxe um checklist bem genérico para que você possa usar em outros empreendimentos também. Piscina é um item caro, é um item representativo, mas entendemos que os serviços dentro dela já estão nos outros itens do checklist. Mas nada te impede de deixar um item bônus aí. Eu falei 23, poderia deixar para um 24º item, o item piscina. E aí tudo relacionado à piscina, impermeabilização, a parte da escavação dessa sua piscina, que poderia estar lá no movimento de terra, mas você pode deixar também redundante num 24º item, que seria piscina. Aí esses equipamentos ou outros equipamentos que sejam necessários para o seu empreendimento, pessoal. E aí o 22º item eu coloquei diversos. E aqui entrar coisas diversas. Aqui eu deixei dentro dele coisas importantes. Só um minuto tomar uma água, pessoal. Eu deixei coisas importantes dentro de diversos que vale atenção, vale uma atenção especial.
Instalação de gás, que nós não falamos, anote, deixe dentro de diversos ou crie um item à parte, mas deixe instalação de gás, ar-condicionado, toda a parte de infra para sua instalação de gás, de infra para o seu ar-condicionado. Aqui eu deixei paisagismo, paisagismo dentro dos seus itens diversos, aí toda a parte de jardim, enfim. Aí eu deixei separado aqui também playground, quadra poliesportiva, comunicação visual, então as plaquinhas de elevador, placa de incêndio, toda a parte visual de comunicação visual, placa do condomínio, enfim, placa da obra, no caso da obra, tudo isso deixe dentro de comunicação visual, dentro do item diversos. E aqui, caso tenha algum outro serviço nesse seu empreendimento que não esteja relacionado nesse checklist que nós fizemos, coloque ele como nessa parte de diversos, nesse 22º item que é os serviços diversos, pessoal. E aí chegamos ao último item do nosso checklist, o 23º item, que é limpeza, pessoal. Isso é um item que não é só quando você vai entregar a obra que você faz limpeza. Você tem limpeza periódica do seu canteiro de obras. Então, uma obra de grande porte, você vai ter um canteiro de obras grande. Lembra que eu falei que depois você volta lá para o começo, depois de orçado toda a obra, você vai ter noção de quantas pessoas vão estar envolvidas com aquele empreendimento, e com isso você vai dimensionar o seu canteiro de obra. Porque você vai precisar de vestiário, você vai precisar de refeitório, você vai precisar de um almoxarifado, vai precisar de sala para sua equipe de segurança, o seu engenheiro residente, o seu almoxarife, o seu administrativo de obras, enfim, dependendo do nível da sua obra, da quantidade de profissionais envolvidos, você vai ter um canteiro maior ou menor. Então o canteiro ele vai ser dimensionado depois que você tiver essa noção de quantas pessoas vão ser necessárias para executar esse empreendimento. E aí você precisa limpar periodicamente esse canteiro, e eu deixo um item limpeza porque você tem essa limpeza periódica e você tem a limpeza pós-obra para entregar. Para entregar um empreendimento você vai precisar limpar e deixar ele em condições para poder entregar essa obra para o seu cliente. Então o 23º item do nosso checklist é limpeza, pessoal. E assim eu espero ter contribuído com vocês. Esse checklist que eu fiz, 23 itens mais muitos sub-itens. Como eu falei, eu trouxe para um edifício, então dependendo do tipo de obra pode mudar muita coisa. Mas esse aqui é um básico, um genérico para você não esquecer nada. Então esse é um checklist genérico que eu uso na minha empresa para ver se eu estou atendendo todos os itens, não estou esquecendo nenhum item na hora de orçar. Então, fazendo recapitulando a nossa live de hoje, você vai olhar todos os projetos, todos os documentos que você tem desse empreendimento, para você entender o que vai precisar ser feito. Para isso, você direcionar melhor esse checklist. Esse checklist é só um referencial para você não esquecer nada, mas você precisa entender o seu empreendimento para ver se tem alguma coisa de diferente ou não, e saber o que você vai riscar ou não desse checklist na hora de orçar. Então é um checklist básico, mas é um checklist que vai ajudar vocês, é um checklist que me ajuda a não esquecer nada, porque como pudemos ver, pessoal, são muitos itens dentro de um orçamento, é uma coisa muito complexa, são muitos itens que você deve ficar atento. Então a chance de você comer bola e esquecer algum item é gigantesca caso você não tenha uma metodologia, um passo a passo, não siga procedimentos. Então o checklist é um procedimento para você olhar item a item, para ver se não esqueceu nada, se fez todas as considerações e assim ter um orçamento 100% preciso. Tem gente que diz que não existe orçamento 100% preciso. Eu digo que existe. Depende do seu empenho, da eficiência, da energia que você vai dispor, da qualidade das informações. Você tem que ter um projeto bem elaborado, bem detalhado, ter um checklist bem detalhado, ter documentos e ter um empenho na hora de orçar para não esquecer nada.
aí você consegue ter um orçamento 100% preciso. Então, pessoal, esse é o tema da live de hoje. Agradeço a presença de todos vocês, todo mundo que assistiu até aqui. Quem está vendo esse vídeo no futuro, ele vai ficar salvo no IGTV e no YouTube. Então deixa nos comentários se ficou com alguma dúvida, que eu e minha equipe vamos responder a todos na medida do possível. Vamos responder cada uma das perguntas, tentar esclarecer o máximo para que todos vocês entendam e assim aumentem a qualidade dos seus orçamentos e consiga alavancar a carreira de vocês. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos na próxima quinta com o tema da próxima live. Então, pessoal, eu vou deixar depois nos stories uma caixa de perguntas e deixe lá uma sugestão para a live da semana que vem, que eu já vou trazendo um assunto focado em resolver as dúvidas, esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigado e nos vemos quinta que vem.